Um bom dia na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero repetir a leitura que nós fizemos ontem, aos que estão acompanhando todos os dias do devocional. Está no capítulo 24 de Lucas, o versículo 13 até o versículo 16. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 discípulos dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Existem algumas coisas na nossa vida que são capazes de cegar os nossos olhos espirituais. Algumas coisas que acontecem, elas nos tiram a visão de Deus e a visão daquilo que é eterno. Eu gostaria de falar de alguma coisa que estava fechando os olhos desses 2 discípulos, e eles não perceberam e eles não reconheceram quando Jesus se aproximou deles. A Bíblia Sagrada, ela fala que Marta, a irmã de Maria, em Lucas capítulo 10, versículo 40, fala assim que Marta estava distraída com muitas tarefas domésticas, com muito trabalho, e Maria resolveu não ficar envolvida com as tarefas, mas resolveu se assentar aos pés de Jesus, conversar com ele e ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Olha bem, Marta chega em Jesus e fala para ele assim: Senhor, não te importa que Maria não sirva comigo ou não faça o serviço comigo? Jesus falou assim: Marta, tu te afadiga com tantas coisas, mas só uma é importante. Se você pegar o versículo que nós citamos aqui, o versículo 40 do capítulo 10, você vai ver que o começo do assunto está dizendo distração. Jesus não estava preocupado e nem estava reprovando o serviço de Marta. Aquele serviço era necessário, ele era útil, ele era necessário, ele precisava acontecer. O que Jesus percebeu em Marta foi a distração. E nós precisamos tomar muito cuidado com a questão da distração, porque ela é uma arma muito usada por Satanás, principalmente nesses dias, para prender as pessoas e para tirar elas da atenção daquelas coisas que são importantes realmente. Olha bem, uma das coisas que distrai o ser humano é justamente a corrida atrás da riqueza. Eu tenho um texto aqui, se você abrir sua Bíblia em Salmo 62, verso 10, você vai ver uma menção nesse sentido, que fala da distração e do acumular riquezas. Eu me lembro de uma passagem bíblica, você vai se lembrar dela, que Daniel, quando foi levado, mas Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram seus nomes alterados, naturalmente, eles foram levados do cativeiro de Judá para a Babilônia. Eles foram tentados, pelas ofertas do rei. O que seria aquelas ofertas do rei? Aqui seria um tipo de suborno, seria um tipo de conforto que produziria uma certa distração espiritual na vida daqueles rapazes. Eles não aceitaram aquele tipo de distração. Eles não aceitaram aquele tipo de suborno. Se você observar aqui em Salmo 62:10, vai falar justamente que nós devemos tomar muito cuidado para nós não distrairmos na procura e na busca daquilo que é material, daquilo que nós temos e daquilo que nós usamos nessa vida. Êxodo, capítulo 23, verso 8, fala assim que o sacerdote não poderia aceitar presentes ou subornos, porque o suborno ele muda o coração da pessoa, ele fecha os olhos das pessoas. É bem claro, fala assim, ele fecha os olhos e muda a palavra que nós devemos dizer por causa do suborno. Isso se torna um tipo de distração. E o suborno, os presentes, as ofertas, as coisas, elas vêm como um tipo de distração na nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes as pessoas nos elogiam, elas nos bajulam, para que nós venhamos a sair da justiça e daquilo que é verdadeiro, daquilo que é certo. Então, cuidado com as distrações. Nós estamos vivendo um período onde as distrações são a maior arma que Satanás consegue usar para tirar você da presença de Deus. Olha bem, nós temos hoje a tecnologia. Estamos usando a tecnologia. Ela pode ser usada de forma boa, mas se ela servir como distração, como tem servido, muitas pessoas não terão tempo de buscar Deus, não terão tempo de ler a palavra de Deus, não terão tempo de congregar, não terão tempo de cultuar.
Você tem muita coisa dentro da sua casa nesse momento. Você tem TV, você tem Netflix, você tem redes sociais, você tem WhatsApp, você tem tanta coisa. E essas coisas ocupam o seu tempo. Satanás não precisa mais do que a distração para tirar e destruir a fé de um crente. Satanás não precisa mais do que te dar muita distração para você não ter tempo de orar e de buscar a Deus. Olha bem, nesses dias nós estamos sendo atordoados pela mídia, com tantas notícias. A notícia é uma, mas eu quero que você lembre-se de uma coisa. Em todos os tempos, a mídia causou distração para tirar o foco daquilo que era importante. Eu me lembro que uma vez, quando estavam falando de uma grande corrupção política nesse país, criaram um plebiscito para decidir se legalizaria o uso de armas ou não. Eu me lembro do resultado. O resultado não foi o que o governo queria. O resultado foi o contrário do que o governo queria. O governo queria que dissesse não às armas. O resultado do plebiscito foi sim às armas. Ninguém nunca mais falou nisso. Mas ninguém também estava falando acerca da corrupção nesse país. Nós temos hoje alguma coisa que está tirando o foco daquilo que é essencial. Não estou preocupado com o que está acontecendo lá fora, estou preocupado com o que está acontecendo aqui dentro. E eu quero te falar uma coisa. A distração, ela está tirando os crentes de Deus. A distração, ela está tirando os crentes, os cristãos, da fé. E se você não tomar cuidado, você vai passar mais um dia e você não vai se lembrar que Jesus está ao seu lado, está dentro da sua casa. Você não vai dar atenção para Ele. Você não vai lembrar de agradecer pela comida. Você não vai lembrar de tirar um momento hoje para se prostrar de joelhos na sua presença e falar com Ele. Porque Satanás tem usado habilmente a distração. Observem que os discípulos eles estavam tão distraídos, dava para perceber, eles estavam distraídos, comentando, mesmo que eles estavam falando de uma coisa última, eles estavam muito distraídos. Distraídos a tal ponto de Jesus chegar ao lado deles e eles não perceberam que era Jesus. Então, uma das formas e coisas que pode acontecer para nos cegar os olhos é a distração. Toma cuidado com a distração desse dia. Você tem muita coisa para te distrair, você tem muita coisa para correr atrás. Mas lembra que Jesus falou para Marta? Marta, só uma coisa é importante. E o que é importante, meu irmão, minha irmã, é a vida eterna e a tua comunhão com Deus. Pense nisso. Muito obrigado nesse dia.